Então eu vou dar 7 passos para reduzir a ansiedade do seu filho. Lembrando que esses 7 passos foram construídos a partir do conceito de que devemos também levar em consideração a questão energética, ou seja, devemos olhar também para o ambiente que essa criança está inserida e para as pessoas que convivem com essa criança, no caso, os pais. Então, olhar para o ambiente familiar, para a casa que essa criança mora, analisar o papai e a mamãe, é fundamental para que a gente consiga compreender de uma forma integral e total, como eu já falei num vídeo anterior, para que a gente consiga entender o desenvolvimento infantil dessa criança e compreender determinadas manifestações comportamentais, disfunções comportamentais e principalmente a ansiedade, que antes a gente só dava atenção a partir de um aspecto físico-químico e agora a proposta pelo menos é trazer esse novo olhar, na verdade ampliar a nossa visão para essa questão também energética que a gente sabe que interfere diretamente no desenvolvimento emocional da criança. Então vamos lá. O primeiro passo é observar o estado emocional predominante dos pais, tá? Veja bem que é o estado emocional predominante. Então, vamos pegar mais ou menos assim, nos últimos 2, 3 meses, papai e mamãe façam essa auto-observação, essa autoanálise. Qual foi o estado emocional predominante? Nervosismo, irritação, angústia, ansiedade, preocupação? Ou o que predominou nesses últimos meses foi tranquilidade, alegria, motivação, confiança, paz de espírito? Então, é muito importante que a gente observe qual era o estado emocional que estava predominando nos pais nos últimos 2, 3 meses. Por quê? Porque isso vai interferir, sim, no estado emocional da criança. É geralmente nesses primeiros anos de vida, até os 10 anos de idade, que a gente forma a nossa estrutura emocional. Então, observar de forma amorosa, de forma atenciosa, como é que está emocionalmente falando, o ambiente onde essa criança está inserida e os pais dessa criança, é fundamental para que a gente consiga compreender o que está acontecendo com essa criança. Então, o segundo passo é observar a casa, o ambiente físico mesmo. Como é que é a casa onde essa criança mora? É uma casa, costuma estar sempre limpa, está sempre organizada, ou está sempre suja, bagunçada? Eu sei, calma, eu sei que geralmente quando a gente tem filho é muito normal. A casa tá cheia de brinquedo pelo chão, a sala tá cheia de brinquedo. Eu tô falando o que predomina. É óbvio que é normal, né? Depois, final de semana, a casa geralmente tá mais bagunçada, tá cheia de brinquedo no chão, mas a casa fica assim, esses brinquedos ficam espalhados pela casa a semana inteira, 2 semanas, o mês inteiro. Aliás, se sim, é um ótimo exercício, né, para ensinar essa criança a arrumar tudo depois que faz a bagunça. Então, observar a casa, o ambiente mesmo, e observar esse mesmo período,
2, 3 meses. Então, de um modo geral, como é que é a casa onde essa criança vive? Ela tá sempre suja, bagunçada, o conflito predomina, porque aí de repente esse ambiente de bagunça, aí a mãe já fica estressada, já briga com o pai, ou tá sempre brigando com a criança, porque a casa tá sempre bagunçada. O que predomina? Qual é o tipo de energia que predomina nesse ambiente? É uma energia de cooperação? É uma energia de harmonia? Ou é uma energia de conflito? Ok? Então, observar o ambiente onde essa criança está inserida, que tipo de energia predomina nesse ambiente que a criança está se desenvolvendo. Terceiro passo: observar o tempo que essa criança passa com eletrônicos. Hoje em dia, né, nessa era digital que a gente está vivendo, eu sei que é muito comum as crianças terem acesso a tablet, a celular ou a própria televisão. Mas a gente sabe também que isso aqui pode deixar a criança virar um robozinho, né? Então, observar quanto tempo o seu filho passa em contato com esse mundo digital. Porque quando a gente fica muito em contato com o mundo digital, a gente está focando a nossa atenção no externo. E o desenvolvimento emocional infantil, a gente tem que olhar para dentro. A criança tem que fazer o contato com o interior dela. Se a gente estimula o tempo inteiro a criança a estar em contato com o mundo externo, ela acaba que ela não consegue desenvolver uma autoridade mesmo emocional, uma sabedoria emocional de entender as suas próprias questões emocionais, de entender o que está acontecendo com ela mesma. Então, como eu falei, qual é a predominância de tempo que o seu filho fica nos eletrônicos? Assistindo TV, brincando no tablet, videogame. Isso aqui é muito importante. Então, observa, se for o caso, eu adoro planilhas. Faça uma planilha e vá preenchendo essa planilha para que, quando a gente coloca no papel, eu costumo dizer que sempre que a gente coloca as coisas no papel, a gente consegue ter uma real noção da realidade. Então, observa nos últimos 2, 3 meses, ou passe a observar a partir de hoje, quanto tempo o seu filho gasta com eletrônicos. Ou seja, ele está fazendo um contato com o externo. Então, o ideal é que isso aqui seja o menos possível. Para quê? Para que a criança consiga entrar em contato com as suas próprias emoções. Para que ela vá construindo, nesses primeiros anos de vida, a sua estrutura emocional. O quarto passo: natureza. Quanto tempo o seu filho passa em contato com a natureza? Observe, lembrando mais uma vez, é o que predomina. Você tem o hábito de colocar o seu filho em contato com a natureza, praia, cachoeira, parque, gramado, atividades ao ar livre. O contato com a natureza é muito bom para a criança. Traz paz. A natureza é um ambiente de alta frequência por si só. Então, estar em contato com a natureza traz uma calma, aumenta a nossa frequência vibratória. Então, observa o quanto que o seu filho tem contato com a natureza. O seu filho está sempre dentro de casa, só brinca dentro de casa, ou sai de casa e vai para dentro da casa do amiguinho, né? Ou dentro do shopping. Você só leva seu filho para o shopping? Então, começa a observar o quanto de contato com a natureza o seu filho está tendo. O quinto passo: tempo com seu filho.
oportunidades de ter mais tempo com o seu filho. Criança segura é menos ansiosa. E a segurança da criança, ela vem dos pais. Os pais, no desenvolvimento infantil, nos primeiros anos de vida, os pais são o porto seguro, é a referência que a criança tem de segurança. Então, criar tempo com o seu filho é fundamental para que o seu filho desenvolva segurança, se sinta seguro. E quanto mais seguro uma criança for, consequentemente, menos ansiosa ela vai ser. Ela pode, enquanto criança, acabar sendo uma criança menos ansiosa e até como adulto mesmo. Então, crie oportunidades de ter mais tempo com o seu filho. Mesmo que você tenha, eu sei que tem muitos pais que têm uma rotina de trabalho muito puxada ou que viajam muito, mas o que eu tô falando é, crie as oportunidades. Quando você estiver presente em casa, esteja com seu filho, dê prioridade para ter um tempo de qualidade com o seu filho. O 6º passo, não sobrecarregar. Educar, sim, gente. Educar é fundamental. O papel dos pais é educar. Sobrecarregar, não. O que significa isso? Excesso de cobrança. Tem pais que cobram o tempo inteiro. Tá sempre cobrando alguma coisa do filho. Parece que nunca tá satisfeito. O filho faz alguma coisa, mas não tá bom. Então, o excesso de cobrança gera ansiedade na criança. Então, trazer um pouco de leveza, um pouco de suavidade, isso é importante nesse desenvolvimento emocional e principalmente nessa questão da ansiedade, porque o excesso de cobrança, sobrecarregar demais o seu filho, cobranças excessivas, lembra que ele é apenas uma criança, ele está num processo de aprendizado, ele está construindo, ele está formando a estrutura emocional dele. Então, o excesso de cobrança pode acabar prejudicando e desenvolvendo uma ansiedade, ou ainda enquanto criança, ou às vezes enquanto adolescente ou adulto. E por último, mas não menos importante, atividade física. Por que atividade física? Porque atividade física queima energia, gasta energia, e botar a energia para fora é excelente pra gente drenar mesmo o excesso de energia que tá no corpo, ou às vezes até o estresse, a preocupação. Sem falar que a atividade física, ela traz o quê? Endorfina. Sempre que a gente termina de praticar uma atividade física, o nosso corpo, nosso cérebro libera endorfina, né, que é o hormônio do prazer. Então, a atividade física é fundamental e pode sim ajudar a reduzir a ansiedade do seu filho.